Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome. Antídotos contra o medo. É o tema da mensagem à luz do Salmo de número 27, do verso de número 1 ao verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá, e Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. O Senhor nos abençoe, queridos. Vejam, o medo, sem sombra de dúvidas, é um dos sentimentos mais paralisantes que você pode enfrentar na sua vida. Não tenha dúvida disso. Chega a ser assustador ver alguém com uma crise intensa de medo. E o que é o medo? O que é o medo? A descrição dessa palavra traz ali uma clareza que é necessária, inclusive, sobre ela. O medo é a sensação que proporciona um estado de alerta pelo receio de alguma coisa. Geralmente, quando a pessoa se sente ameaçada. E é curioso porque ele está sempre presente ali. Mas o que evidencia o medo, ou o que potencializa esse medo, que acaba corroendo o nosso coração, são alguns acontecimentos externos. Segundo uma pesquisa feita pelo psiquiatra chamado Ricardo Zimmer, durante a pandemia que nós vivemos, do Covid-19, essa pandemia revelou isso. O medo foi o sentimento mais citado de todas as pessoas que foram entrevistadas. Então, o medo ele pode ser potencializado e os seus efeitos eles podem ser extremamente assustadores. Em alguns casos até mesmo irreversível. E o Dr. Ricardo Zimmer ele disse assim: ouça, quando o medo é crônico, ou faz o perigo parecer maior do que é, ele pode se tornar um gatilho para problemas mentais relacionados ao aumento dos níveis de ansiedade e estresse. Portanto, vejam, todos nós lutamos e enfrentamos o medo na nossa vida. Medos. A questão para nós, então, não é se você tem medo, mas do que você tem medo. Do modo que alguém que diz não ter medo, está falseando a realidade ou vivendo uma grande ilusão dentro de si. E apesar do medo ele ser um sentimento que está presente nos nossos dias, há muitas pessoas ainda hoje com medo, com muito medo. Os mais variados tipos de fobia que você pode imaginar, ele é mais antigo do que você pode imaginar. O medo não é um problema novo.
E ele pode se manifestar em muitas áreas. O medo do desconhecido, o medo de tragédias, o medo de perder alguém que você ama, um familiar querido, medo de pessoas. As pessoas nos intimidam. Medo da morte, medo de perder o emprego, o medo talvez de não conseguir pagar as contas no final do mês, o medo de ser esquecido, o medo de ser criticado, medo de ser rejeitado. O que torna esse problema mais agravante, irmãos, é porque justamente aquilo que nós mais tememos, o que mais nos assombra, aquilo que mais nos deixa aflitos, é o que normalmente acontece conosco, acaba acontecendo conosco. Aquilo que nós mais tememos, o medo daquilo que nós mais tememos, infelizmente, nós não conseguimos evitar. E muitos homens e mulheres cristãos viveram lutas no decurso da história sobre esses problemas, sobre o medo. E há muitas pessoas que, inclusive, na história sacrificaram sua própria liberdade por causa do medo. Vejam, o medo é um inimigo fiel da fé. Um dos inimigos mais letais da fé. Porque ele manipula as nossas emoções. O medo, ele aumenta a sensação de perigo, drena as nossas energias e normalmente embaça os nossos olhos para aquilo que Cristo está fazendo. Agora, se para você o medo se tornou um paralisante contínuo, uma opressão diária, ou se você tem sido vítima desse adversário tão sagaz, que é o medo, em alguma medida até um pouco diligente, está sempre ali. O Salmo 27 é uma dose de ânimo contra a tirania do medo. E esse salmo, ele nos apresenta aqui alguns antídotos que podem ser muito úteis nessa nossa luta ferrenha contra esse adversário tão cruel. Eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta, que nós vamos agora olhar para esse salmo como um poderoso antídoto para espantar, afastar o medo. Porque ele foi escrito entre a tensão da vida diária de um homem e, ao mesmo tempo, de um Deus gracioso que nunca desampara aqueles que sofrem pela opressão do medo. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, mais um salmo escrito pelo rei Davi. E qual era o contexto desse salmo? Muito provavelmente, nós estamos aqui diante de uma fuga de Davi, enquanto houve ali uma perseguição imposta pelo rei Saul. Na Septuaginta, os irmãos terem uma noção, o título é o seguinte: Salmo escrito antes de Davi ter sido ungido rei. Vejam, nós podemos aqui ler o texto e ver que os dias de Davi não estavam sendo fáceis. Não eram dias coloridos, alegres. Mas Davi ali estava correndo um sério risco na mão de homens sanguinários, homens maus. E eles estavam à sua procura. E para piorar, o rei Saul havia o difamado diante da sociedade. Tente imaginar, perseguição do próprio rei querendo a sua morte e difamação de calúnias e mentiras a seu respeito. O tom do salmo é de fato assustador. Mas mesmo Davi, passando ali por um vale sombrio na sua vida, ele se manteve firme. E ele pôde declarar no verso 1 o maior antídoto contra o medo. Veja na sua Bíblia o que diz o verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Davi aqui, irmãos, está fazendo de imediato 3 afirmações preciosas que revelam a base da sua confiança em Deus. Primeiro, o Senhor é a minha luz. Essa aqui é a primeira vez em todos os saltérios, em todos os salmos, que a expressão luz, que a palavra luz é empregada em uma metáfora a Deus. E naquele contexto, e ainda hoje, luz é o contrário do quê? Escuridão, certo? Davi estava vivendo ali num contexto de escuridão, de perseguição, dias nublados.
E ele estava vivendo nesse contexto. O contexto era difícil, mas ele sabia que Deus estava ali. Ele não sabia em qual direção ir, mas ele diz: o Senhor é a minha luz. Muitas vezes nós estamos assim também, sem saber a direção, sem saber para onde ir, sem enxergar um palmo à nossa frente. O Senhor é a minha luz. Mas ele faz uma outra afirmação ainda nesse verso primeiro, que nos encoraja como um precioso antídoto. Veja o que ele diz: o Senhor é a minha salvação. É importante notar aqui que o contexto dessa expressão usada pelo salmista, salvação, indica aqui um livramento. Ele estava cercado de muitos inimigos que queriam destruí-lo, e ele olha para todo aquele cerco, mas mesmo assim o salmista está confiante em Deus, porque do Senhor é a sua salvação. O Senhor é a salvação do salmista. E há uma terceira verdade que o próprio salmista diz no verso número 1 também: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, e por último, o Senhor é a minha fortaleza. Essa aqui, irmãos, é uma das características positivas mais contundentes de Davi. Por muitas vezes ele havia sido um homem altivo, que confiava na força do próprio braço, mas agora, depois de ter experimentado frustrações pessoais, ele caiu em si mesmo. E agora ele tinha certeza de que somente Deus era poderoso e confiável. Portanto, ele está aqui se colocando num tom de humildade. Não há um Davi arrogante, não há alguém batendo no peito e dizendo: eu sou a minha própria força. Pelo contrário, o Senhor é a minha fortaleza. Ele olha para a situação, ele olha para si mesmo e não vê esperança. Mas quando ele olha para Deus, a sua esperança então é renovada. E assim, para como Davi, o Senhor é a nossa luz em meio à escuridão, o Senhor é a nossa salvação em meio aos perigos da vida, e o Senhor é a nossa força diante dos nossos adversários. A pessoa que confia em Deus vive segura atrás dessas portas que não podem ser abertas por ninguém: luz, salvação e fortaleza. E diante disso eu quero chamar a sua atenção para alguns problemas, alguns sentimentos de medo que Davi estava enfrentando, que estavam ali presentes nesse contexto, e que o salmista estava vivendo, e que todos nós, ainda hoje, ainda vivemos em nossas vidas. Vejamos então que problemas são esses e que antídotos podem nos proteger e aumentar a nossa confiança no Senhor. Primeiro, o rei Davi estava vivendo aqui o medo das circunstâncias. Observe na sua Bíblia o verso número 2 e o verso número 3, o que diz: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Vejam, Davi estava sendo honesto com as circunstâncias à sua volta, ao seu redor. Ele não estava falseando a realidade como muitos fazem ainda hoje, dizendo que vai dar tudo certo, né? Segura na mão de Deus e vai. Enfim, ele não estava falseando a realidade. O problema era grave. Ele não estava fechando os olhos de fato para o problema. Não se trata então um problema que Davi estava tratando apenas no campo da sua mente. Era o poder estatal contra a vida de um homem apenas, um único homem. Saul já havia considerado Davi como uma ameaça ao seu reino nesse contexto. E ele promoveu ali o afastamento, o cerceamento de Davi. Promoveu a retirada de ação. Promoveu o que nós chamamos, e que ainda hoje muitos políticos fazem nos dias atuais, o assassinato de reputação de Davi. E ele colocou agora o seu exército poderoso, o maior exército com poder bélico naquela época, para cometer o assassinato desse homem. Doutor Eugene Peterson, comentando sobre o que aconteceu com Saul, ele vai dizer que o rei Saul, nesse momento aqui, ele abandonou Deus
e estava o usando de muleta para conquistar o que ele queria. Interessante. Eugene Peterson diz assim: o seu servir a Deus invertia a realidade. Saul estava louco, irmãos. Saul estava tratando Deus como um meio, como um recurso, e Deus não é um objeto a ser usado. Saul havia sido apossado por Deus como o primeiro rei de Israel da história. Mas no momento da sua história, ele se esqueceu de uma coisa que nenhum cristão pode esquecer: Deus é soberano. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E ele se debruçou sobre o seu cargo, se apoiou sobre o seu cargo, ao qual ele estava exercendo através de uma espécie de trama que havia sido planejado por ele mesmo. Mas vejam, Davi está ali então numa situação extremamente difícil, sombria. Ele não sabia como os inimigos iriam atacar, mas ele sabia que eles iriam atacar repentinamente. Ele não sabia se seus adversários já estavam observando, montando ali um grande cerco. Ele não sabia se eles estavam apenas aguardando sair da sua tenda ou fugir do local onde ele estava para atacá-lo. Ele está com os olhos vendados, numa escuridão. Tente imaginar você na mesma situação de Davi, sem saber quando será esse ataque e quem serão os homens que irão te atacar. Então, ele realmente estava pressionado. Mas veja, seja quem for, façam o que façam, Deus faria que eles tropeçassem e caíssem. Davi estava ali escondido, mas não era ele quem iria proteger a si mesmo. Era Deus, era o Senhor. Davi estava sozinho, mas um com Deus é maioria. E de onde vem essa confiança de Davi? É curioso notar, irmãos, que confiança é essa, sendo perseguido no meio de uma tribulação, que Davi tira do peito e diz: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é minha força. Que segurança é essa? Da onde vem essa confiança de Davi? Se ele não tinha ali o controle das circunstâncias ao seu redor, se ele não podia fazer nada, e cada vez mais os seus inimigos iam dando passos e se achegando mais próximo a ele, se ele estava cercado por um exército numeroso contra um homem apenas. De onde vem essa confiança de Davi? E há aqui uma aplicação para nós. Ouça, boa parte dos nossos problemas em relação ao medo são os efeitos da nossa falta de relacionamento com Deus. Eu vou repetir. Boa parte dos nossos problemas com relação ao medo são os efeitos da nossa falta de relacionamento com Deus. A confiança em público é sinal de uma piedade em particular. E o rei Davi tem confiança porque ele conhece a Deus. Ele tem intimidade com Deus, ele se relaciona com Ele. Isso faz toda a diferença, irmãos. Quando o medo bater a sua porta, boa parte dos nossos problemas que nós estamos enfrentando em relação ao medo é porque nós não estamos nos relacionando com o Senhor. O pastor não precisa ser nenhum adivinho. Boa parte dos nossos problemas é porque nós não nos relacionamos com o Senhor. A confiança de Davi é sustentada pela convicção que a sua vida está nas mãos do Senhor. Ele sabia que a parte mais importante da vida de alguém é aquela que somente Deus pode ver. O que as pessoas veem também é importante. Dar bom testemunho é importante. Ter uma conduta ilibada no seu ambiente de trabalho, onde você se relaciona com as pessoas, é importante. Mas veja, Davi gastava tempo de comunhão com o Senhor. E do Senhor ele recebia as orientações para seguir. E isso para Davi era inegociável. E é um seríssimo problema, irmãos, na igreja atual. Nós temos muitas distrações, ligações, mensagens, demandas, vídeos. São amores, paixões do nosso coração que nos dão a falsa sensação de que em algum momento essas coisas vão nos ajudar na nossa vida. Mas na verdade, elas servem apenas como uma espécie de sonífero mortal.
Há muitas pessoas sentadas dia e noite nos bancos das igrejas, dormindo espiritualmente quando o assunto é o relacionamento com Deus. Estão desligados, não priorizam o relacionamento com o Senhor, vivem desligados, nunca se envolvem com nada, não envolvem a família no serviço ao Senhor. John Bunyan, grande pastor batista do século XVII, ele dizia que há uma bênção especial ao se encontrar com o Senhor nas primeiras horas do dia, logo pela manhã. Hudson Taylor, para citar apenas mais um grande missionário, por muitos anos serviu na China, ele disse uma frase que é uma frase memorável que ainda hoje nós podemos nos lembrar. Durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos em oração. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Qual é o ponto aqui, irmãos? Como anda a sua vida devocional? Como anda o seu relacionamento com o Senhor? A nossa primeira tarefa como servos de Deus é sermos espiritualmente dignos de fazermos o nosso chamado. E isso só é conquistado através do relacionamento com Deus. Davi só tinha certeza que Deus o livraria da perseguição. Davi só tinha confiança que seria liberto dessa situação, porque ele amava o Senhor, e por isso ele se relacionava com Ele. O segredo da confiança de Davi, demonstrado em público e escrita no Salmo de número 27, mesmo numa situação adversa, contrária a tudo que os prognósticos poderiam apontar, é o fruto do que ele exercia na sua vida privada. Ouça, a sua comunhão com Deus é a primazia do seu chamado. E isso transformará a sua forma de pensar e agir na sua vida, principalmente em relação à igreja. Vejam o que ele diz no verso número 4, está aí na sua Bíblia também. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vejam, provavelmente nesse contexto aqui, Davi estava no deserto da Judéia, e ele estava ali em fuga do rei Saul, longe do templo, longe do povo, longe da adoração, longe dos amigos, longe da família. Davi poderia citar inúmeras coisas, mas o que ele diz? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O desejo dele é a oração e a comunhão com Deus. A essa altura aqui, o templo ainda não havia sido construído. Então, eles se reuniam na tenda. Havia uma tenda e ali havia um encontro do povo, encontro dos israelitas nesse contexto. Mas ele mostra o seu desejo de cultuar com seus irmãos. Agostinho de Hipona, ele diz assim: chama-se de casa o lugar onde permaneceremos para sempre. Na terra há tendas, lá teremos uma casa. Tudo que você tem aqui no hoje e agora não passa de uma tenda. Mesmo que você tenha um RGI, uma escritura, um documento no seu nome, passará como um sopro. Só há uma casa eterna no céu com Cristo Jesus. Portanto, a comunhão de Davi com Deus foi um instrumento para tranquilizar a sua alma. Davi só passou por esses problemas de pé, porque um dia ele se ajoelhou diante do Senhor. Thomas Brooks, ele diz assim: Cristo é admirável. Esse deve ser o anseio de todo cristão. Cristo é muito admirável. Cristo é o mais admirável. Cristo é sempre admirável. Cristo é totalmente admirável. Esse tipo de anseio e desejo por Deus deve ser o que vai nascer todos os dias no seu coração. É isso que o salmista está experimentando aqui. Agora, uma pergunta para você: se hoje alguém chegasse na sua frente e te desse a oportunidade de fazer um único pedido na sua vida, um único pedido, qual seria a sua maior necessidade?
o que você pediria? Já pensou? Eu não sou o gênio da lâmpada aqui. Você já pensou sobre isso? O que você pediria? Um único pedido apenas. Aquilo que controlar o seu coração exercerá poder sobre as suas palavras e suas ações. O nosso problema, irmãos, é o que nosso coração diariamente ele é bombardeado por ídolos que tentam ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Você precisa desejar e contemplar a beleza do Senhor. Parte dos problemas que nós enfrentamos hoje é porque os nossos desejos são tão terrenos, são tão vis, são tão baixos, que se nós parássemos aqui para pensar, provavelmente muitos pediram casas, trabalho melhor, uma condição melhor para a família, mas se esqueceram de pedir a maior bênção de todas, um relacionamento com Deus. Para pensar, quais foram as últimas 5 coisas que você pediu para Deus em oração? Faça um exercício. Senhor, abençoe minha casa, minha família. Isso é legítimo de fato. Mas o nosso maior anseio deve ser o relacionamento com Deus. Via de regra, você também pede por coisas terrenas, elas são importantes. Mas poucas são as vezes que nós pedimos como Davi: Senhor, uma coisa eu te peço, que eu possa morar todos os dias da minha vida na sua casa. Todos os dias da minha vida. Davi não está aqui renunciando às coisas boas da vida, mas ele está desejando algo maior do que ele mesmo, mais sublime e que traz conforto para a sua alma. Não adianta nada o homem ter tudo diante dos seus olhos, tudo diante das suas mãos, mas ao mesmo tempo ser pobre, porque não tem a Deus. E é por isso que Davi diz assim no verso número 5, ouça: pois no dia da adversidade ele me ocultará. Veja o que Deus faz com ele: no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, e ele me porá no alto de uma rocha. É curioso porque esse movimento de Davi para conquistar as coisas da vida, ele não está baseado apenas no estudar melhor, no desenvolvimento que de fato acontece quando você se dedica no estudo, trabalhando e alcançando a sua vida, mas ele coloca como prioridade o relacionamento com Deus. No Antigo Oriente, quando um convidado ele entrava na tenda do seu anfitrião, e você recebia alguém como anfitrião, o anfitrião ele era o responsável por sua segurança e provisão, de modo que aquela tenda frágil, que estava suscetível aos ventos, aos perigos, se tornava ali uma grande fortaleza. Pergunta: quem era o anfitrião de Davi? Era o próprio Deus. Davi se sentia seguro, porque ele não entrava na tenda de qualquer um. Não era a tenda da casa própria, não era a tenda do carro do ano, era a muralha do Senhor, e ele é o maior anfitrião que nós podemos ter. Era o Senhor que cuidava de Davi. E aqui uma aplicação para nós. Ouça. As circunstâncias podem ser adversas, mas você pode confiar no Senhor. O problema é real. O exército estava ali procurando Davi, estava olhando Davi como quem caça um animal. Da mesma forma, existe um poder nas circunstâncias que batem à nossa porta, que podem provocar o medo em nós. Mas assim como Davi, nós também podemos descansar na soberania do Senhor. E você pode achar, em alguma medida, que se você não está passando por nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade, nenhum problema parecido nesse momento, você está livre do medo. Medo dos problemas, a paralisia diante das coisas. Você pode achar: não, isso aí não é para mim. Mas ouça, veja, não se gabe disso, porque todos nós, sem nenhuma exceção, estamos sujeitos às circunstâncias da vida, e elas podem nos assolar com provações e provocar medo. Tudo está bem hoje, tudo está bem agora, as coisas estão caminhando bem, tudo parece favorável hoje.
mas as coisas podem mudar de figura do dia para a noite. Um acidente que acontece, uma enfermidade que bate à sua porta sem você esperar, uma crise conjugal, um filho rebelde, o desemprego, uma traição, circunstâncias da vida que chegam sem aviso prévio e acabam com a sua paz, roubam o seu chão. Vejam, irmãos, nós não temos gerência sobre os problemas da vida, mas a comunhão, a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus implicará imediatamente na confiança naquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. E Davi sabia disso. Eu não tenho controle, mas há alguém que tem o controle, que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Segunda aplicação: você não precisa de autoajuda, mas de ajuda do alto. Os gurus estão por toda a volta. Onde você for procurar, você vai encontrar um guru vendendo técnicas ali para você driblar as circunstâncias da vida, fazer confissões positivas, se agarrar em pensamentos bons sobre você mesmo. Eu posso, eu consigo, eu vou lá, eu vou conseguir, né? Essas coisas todas são tolices, que na maioria das vezes ludibria pessoas que são até mesmo bem intencionadas no momento de fraqueza. Mas o que esse tipo de coisa faz é postergar ainda mais a busca pela verdadeira ajuda. Quando você se encontrar pressionado, cercado, lembre-se, o Senhor é a tua luz. Sempre que você estiver atravessando um vale sombrio, lembre-se, confie e experimente um alívio verdadeiro que vem do alto. Eu quero ilustrar isso com a história de um homem chamado Jonathan Edwards, um dos avivalistas mais conhecidos de toda a história. Ele foi um homem notável da fé cristã, um gigante, influenciou a vida de muitas pessoas. E ele teve muitos momentos difíceis na sua vida. E o Dr. Ian Murray, ele diz, que escreveu a sua biografia, ele narra os últimos momentos da vida de Jonathan Edwards. É impressionante. Ele estava ali, deitado no leito de morte, na antessala da morte, alguns minutos apenas para se encontrar com Deus. E ele estava no seu quarto, deitado. Havia muitas pessoas ao seu redor. E ele olhou para todos e perguntou assim: onde está Jesus de Nazaré, meu verdadeiro e fiel amigo? Ele estava ali doente, com a mente um pouco confusa no final da vida. Então ele fecha os olhos. O Dr. Ian Murray, ele diz que todos no quarto achavam que ele havia partido, quando de repente, com muita dificuldade, ele abre os olhos novamente e ele profere a sua última frase, e ele parte dizendo assim: confie em Deus e você não precisará temer. Essa é a confiança que vence o medo, irmãos. Quando ele olhou para si mesmo, ele afundou. Mas quando ele olhou para Deus, ele manteve a sua fé resoluta e o barco ficou firme. E observe, nessa divisão do salmo aqui, há outro medo que estava presente na vida de Davi, outro sentimento que estava presente, que também está presente na nossa. Observe o que diz do verso 7 ao verso número 9: o medo do fracasso. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com a ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes e nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Do verso 7 ao verso de número 12 aqui, há uma mudança clara no salmo. Os verbos mudam da terceira para a segunda pessoa. Basta você observar na sua Bíblia. O próprio humor de Davi acerca do salmo também muda. Ele muda o louvor confiante para uma súplica. Ele passa da confiança a um pedido a Deus. Ele está suplicando a Deus. De alguém que parece que no meio daquele louvor, não sei se já aconteceu isso com você,
Normalmente, ontem eu conversava com um irmão e eu disse que normalmente crente, quando tem medo, faz o quê? Canta, é ou não é? A luz está escura, especialmente as crianças. Está correndo, a luz está escura, está preocupado, está com medo, vai cantando, né? Segura na mão de Deus e vai embora cantando, segue cantando. Então, Davi parece que está no mesmo processo, mas ele está confiante através da música, ele está cantando. O salmo é um salmo de louvor, de adoração, ele está cantando, e ele muda num sentido como um pêndulo, de uma confiança resoluta agora para uma súplica a Deus. E ele mais uma vez, no meio daquela música, no meio daquele louvor, ele é lembrado das circunstâncias. É curioso porque todos nós, em alguma medida, também somos assim como Davi. Momento de confiança, depois somos tomados de ansiedade. Uma ansiedade tão grande que parece que aquela confiança de minutos atrás sumiu. Davi confia em Deus e ele olha para o alto. Mas Davi não confia em si mesmo, e ele tem medo de fracassar, e então ele clama a Deus mais uma vez nessa oração. Ele é um servo de Deus, e ele tem medo de fracassar, inábil para a missão que Deus escolheu. Tente imaginar, Davi é um homem de oração, e ele está orando no deserto. Ele sabe que os problemas são maiores do que ele mesmo, então ele tem medo de errar, tem medo de fracassar, tem medo de errar na dose, de passar do ponto. Então o que ele faz? Ele clama. E de repente, Deus fala com ele, no verso de número 8: busquem a minha presença. Davi não está orando aqui, irmãos, a um objeto de madeira que não pode ouvir, a um objeto de gesso feito por mãos humanas. Ele ora a um Deus poderoso que pode fazer qualquer coisa. E ainda hoje, Ele ouve as nossas orações. Nós passamos por problemas, por lutas, por tribulações, e muitas vezes o nosso coração se inquieta, porque nós nos esquecemos de quem é o Senhor. Há um cântico que diz assim: em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão, e Ele pede que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Deus não é uma tese, Deus não pode ser explicado em sua totalidade, mas Ele é uma pessoa que fala. E enquanto Davi orava e meditava, ele experimenta algo aqui extraordinário. Ele ouve a voz de Deus no seu coração. Ele está experimentando algo que ninguém poderia experimentar por ele. A tormenta está intensa, as circunstâncias continuam lá fora, mas ele experimenta abrigo no temporal. E Davi pede a Deus que ele o ouça. Você sabe por quê que ele pede isso a Deus? Deus já está ouvindo. Mas por que ele pede que Deus o ouça? Ele conhece os seus limites, ele conhece as suas fraquezas, ele sabe que ele precisa do Senhor para vencer aquela batalha. E então, no verso de número 10, ele cita aqui um poema, um provérbio hebraico daquele contexto: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. É curioso porque os pais de Davi nunca o abandonaram. Ele era filho de Jessé, um homem correto, e apesar de dificilmente os filhos serem abandonados por seus pais, o que Davi está querendo dizer aqui é que Deus jamais abandonará os seus filhos. Ainda que a sua mãe te abandone, eu nunca me esquecerei de você. Vejam o que diz o livro do profeta Isaías 49, versos 15 e 16. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do seu filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você na palma das minhas mãos. Irmãos, que bênção esse texto.
Todos nós, em alguma medida, podemos ser abandonados, rejeitados, deixados de lado. O Senhor nunca se esquecerá de você. Por mais que as circunstâncias conspirem contra o amor de Deus, por mais que nós tenhamos medo de fracassar, quando nós olhamos para as nossas próprias limitações, Deus nunca nos abandonará. Que preciosidade essa verdade. É uma bênção saber dessas verdades. Duas aplicações para nós aqui, para nós avançarmos por conta do nosso tempo. Você pode ter medo de fracassar, mas não permita que o medo te paralise. O Senhor é poderoso. Uma coisa é ter receio, e todos nós temos receio. Outra coisa bem diferente é viver debaixo da tirania do medo. As incertezas podem acontecer, as perguntas, as dúvidas podem estar ali, mas viver debaixo da tirania do medo é um problema grave. Deus não nos criou para nós vivermos assim. A vida tem seus momentos coloridos, mas também há dias cinzas que são difíceis de serem vividos, sem cor, onde as aflições ali podem chegar e as circunstâncias acabarem te assustando. Mas há um perigo muito grande em viver sob o terror do medo de errar. Viver como se tivesse ali uma pressão. Não sei quantos já experimentaram isso. Uma pressão no coração. Qualquer deslize, qualquer erro pode ser fatal. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você viver com medo de errar, eu vou te contar uma coisa que não é uma novidade. Certamente você vai errar. Certamente. Porque esse medo, ele não só tira sua confiança em fazer aquilo, mas tira sua confiança em Deus. O medo de fracassar nas escolhas que têm que ser feitas, o medo de fracassar como pai, o medo de fracassar como mãe, o medo de fracassar na amizade, no relacionamento, o medo de fracassar como profissional. O medo, ele pode ser paralisante, e com medo de fracassar, alguns nunca tentam, nunca decidem e nunca fazem nada. Portanto, fujam do medo. Dúvida é uma questão real. Você pode ter dúvidas. As dúvidas são, de fato, uma bênção em alguma medida. Mas a tirania do medo é um problema grave. Nós não podemos ver debaixo da tirania do medo. Segunda aplicação: errar faz parte da experiência humana. Nós devemos reconhecer que nós somos humanos e que nós erramos, quer seja por tomar uma decisão errada ou até mesmo por uma omissão, uma simples omissão diante de algo que nós precisávamos ali tomar alguma decisão. Nós não tomamos. Portanto, viver com medo do erro, com essa perseguição, pode gerar ainda mais problemas do que você está sujeito a cometer. E como cristão, como que nós devemos olhar para esse quadro? Eu erro e não tem jeito mesmo? É assim? Óbvio que não. O cristão deve ser alguém que olha para essa situação e ele sabe que ele tem limitações, que ele tem fraquezas, mas ele olha para o outro lado e ele vê um Deus gracioso, e ele sabe que essa fraqueza ela deve gerar em nós uma profunda dependência de Deus, para que nós possamos errar menos. John Stott, ele diz assim: a coragem não pode ser mais do que uma virtude estoica, ela só é cristã quando é fruto de uma confiança tranquila em Deus. É uma confiança em Deus e não em si mesmo. É uma confiança no único que pode te dar paz dentro do seu coração. E por último, o que Davi sentiu, todos nós também sentimos: o medo do futuro. Observe o verso número 11, 12 e 13 na sua Bíblia, por favor. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas planas, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a tua bondade, a bondade do Senhor na terra dos viventes. Vejam, Davi confia no Senhor, mas ao mesmo tempo ele tem medo de errar. Para onde isso aponta? Confiança em Deus, mas o medo de errar.
Para onde isso aponta? Para um problema futuro. Ele clama a Deus que Ele mesmo seja o caminho do salmista, para que ele não tome decisões erradas, e que Deus o guie pelos caminhos corretos. Davi é um sábio e um experiente soldado, e ele percebeu que uma única vitória contra os soldados do rei Saul, naquele contexto, não o livraria dos ataques. No entanto, o rei Saul o perseguiu por mais de 10 anos. Não são 10 dias, não são 10 meses, 10 anos em fuga. Tenta imaginar, fugindo de alguém por 10 anos. Mas ele sabia que quem estava o protegendo era o Senhor. O salmista então ele recebe o afago de Deus, mas ainda assim ele está inquieto em relação ao amanhã, em relação ao seu futuro, e ele pede então que Deus o guie. É curioso, irmãos, porque nós sentimos isso por muitas vezes, e há muitos falsários que dizem aí que o sentimento de ansiedade, de medo, as preocupações não podem estar presentes na vida do cristão. Davi está aqui expressando esse sentimento. Ele está inquieto em relação ao amanhã. Pergunta: o medo do futuro não é uma das principais coisas que perturbam a sua alma? Sejam honestos. O medo do amanhã. Como será o amanhã? O que nos reserva? Será que eu estarei trabalhando no mesmo lugar? Será que eu terei recursos o suficiente para seguir os planos que nós traçamos? Será que as contas serão pagas esse mês? Será? Vejam, irmãos, esse problema aqui é mais antigo do que você imagina. Viver com a alma perturbada, com medo do futuro. Alguém disse assim: a preocupação é levar o fardo de amanhã com a força de hoje, é carregar 2 dias de uma só vez, é mover-se para o amanhã antecipadamente. A preocupação não esvazia o amanhã da sua tristeza, mas ela esvazia o hoje da sua força. Muito cuidado com as inquietações, com as preocupações antecipadas que estão tirando o seu sono. A única coisa que elas fazem com você é drenar as energias do seu corpo e trazer ansiedade para a sua alma. Basta a cada dia o seu mal, disse Jesus. O medo do futuro, ele drena suas energias, paralisa suas ações e bloqueia a sua mente para o que realmente importa. Se você precisar fazer algo que era urgente, certamente você vai se atrasar com medo do futuro. O medo do futuro, ele é um ladrão silencioso que rouba o que nós temos de mais precioso, que é a esperança em Deus. E há aqui uma aplicação para nós. A insegurança sobre o futuro pode trazer medo, mas o Senhor é a garantia da nossa paz. Não tenha medo do futuro. Você serve a um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que não dorme. E se isso não te assusta, eu não sei mais o que pode te assustar. Todos nós sentimos sono, cansaço e dormimos, porque estamos exaustos. Deus não dorme. Deus não dorme. E Ele trabalha em favor daquele que neles espera. Há um grande poeta que disse assim: não sei o que o futuro colocará em minhas mãos, mas conheço aquele que tem o futuro em suas mãos. Alguém aqui, nesse auditório aqui, nessa noite, pode dizer para nós o que o futuro te reserva? Você pode dizer? Claro que não. Mas você conhece o Senhor do futuro, que continua cuidando do seu povo. No entanto, Davi vai fazer uma recomendação a todos nós, não só a ele, mas a todos nós. Observe o verso número 14 na sua Bíblia. Espere no Senhor, anime-se e fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Salmo 27 não é sobre Davi apenas. Salmo 27 é sobre mim e sobre você. E sobre todas as nossas camadas da vida, que vão sendo descamadas naquelas escalas mais profundas do nosso coração.
e trazendo à tona os pecados do medo e da insegurança que estão dentro de nós. Caminhando para a conclusão, ouça, o medo não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo. Eu quero finalizar com a história de um pastor, o pastor Paul Tripp, um homem notável que tem influenciado a vida de muitas pessoas, inclusive tem abençoado muito a minha vida com suas pregações, seus livros, seus materiais. E já naquela época, naquele contexto, início do seu ministério, o ministério dele estava em pleno vapor. A igreja crescendo, a família feliz. Em certo dia, no ano de 2008, uma das grandes crises que nós vivemos no mundo, ele disse que estava em sua casa à tarde, já caminhando para a noite, quando ele recebeu uma ligação que mudaria a sua vida para sempre. Um acidente automobilístico. Motorista embriagado, sem carteira, em poucos segundos, subiu numa calçada, no parapeito de uma calçada, e esmagou a filha do Paul Tripp contra a parede. Ela sobreviveu. Um grande impacto para ele. Graças a Deus, hoje a filha dele está bem, recuperada, sem nenhuma sequela daquele acidente. Mas ele narra no seu livro que os próximos meses que sucederam o acidente, as semanas, foram extremamente dolorosas para toda a família. Nesses meses de recuperação da sua filha, ele escreveu um livro chamado Abrigo no Temporal. Um livro baseado no Salmo 27. E nesse livro, ele registra aqui essa experiência irretocável. E eu quero ler para vocês textualmente. Ouça. Existem muitos mistérios que, até esse momento de nossas vidas, que nunca compreendemos. Existem, porém, algumas coisas que temos conhecimento. Nós vivemos em um mundo falido. Nós não recebemos nenhuma autorização para sair da ruína deste mundo simplesmente por sermos filhos de Deus. Existe um Deus de graça que vai ao encontro dos seus filhos em momentos de trevas e dificuldades. Vale a pena correr para Ele. Vale a pena esperar por Ele. Ele traz descanso quando parece que não há como e onde repousar. Você e eu não fomos projetados para seguir o nosso caminho desse mundo caído com as nossas próprias forças. Nós fomos destinados a existir com os olhos cheios de beleza da presença de Deus e o coração descansando no seu cuidado, da sua bondade. Filhos de Deus experimentam problemas. Filhos de Deus são acometidos de doenças terríveis. Filhos de Deus têm dúvidas, inquietações. Filhos de Deus, pasmem, podem sentir medo. Nós não pertencemos a este mundo, mas nós vivemos nesse mundo caído. Portanto, siga em frente assim como Davi, escoltado pela bondade e pela misericórdia de Deus. 2 antídotos finais contra o medo. Olhe para si mesmo e seja engolido pelas circunstâncias. Olhe para Deus e tenha esperança no futuro. Segundo, nós não temos o controle do futuro nas nossas mãos, mas Deus é Senhor do futuro. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a confiar nesses poderosos antídotos contra o medo. Se tem medo, Deus é soberano. Amém? Vamos orar. Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome